Circle of Inevitability, capítulo 150. Voz. Quando Lumian adquiriu pela primeira vez o conhecimento do misticismo, ele depositou grandes esperanças no feitiço de exorcismo. Parecia ser a solução perfeita para lidar com Susana Matisse, desde que ela não tivesse sido totalmente exterminada pelos Beyonders oficiais. Mas foi somente ao compreender verdadeiramente o feitiço do exorcismo que Lumian chegou à séria conclusão de que seu júbilo havia sido prematuro. O feitiço era capaz de banir espectros e até espíritos malignos, impedindo-os de atormentar uma alma. Mas veio com duas advertências. Primeiro, ele precisava saber o nome verdadeiro do espírito e possuir um item pessoal que havia valorizado em vida. Segundo, ele precisava de bastante tempo para conduzir o ritual. Essa segunda condição significava que o feitiço de exorcismo era proibido no calor da batalha. Era mais adequado para situações como a de Charlie, assombrado por sonhos constantes com Susana Matisse, atormentado por fantasmas ou espíritos malignos, mas não à beira da morte. Lumian, porém, não foi ferido fisicamente por Susana Matisse, apenas alvo. O feitiço de exorcismo precisava de uma vítima e, sem ela, ele não poderia bani-la. Quando Susana Matisse desse seu próximo passo, Lumian sabia que ela não poderia acompanhar. Ela sugaria sua energia através de sonhos eróticos, levando-o lenta, mas seguramente, em direção à sua morte. Dadas suas demonstrações anteriores de veneno e paranoia, ela certamente atacaria diretamente, liberando seu arsenal sobrenatural para matar com o contato. Em tal cenário, Lumian não teria a chance de usar o feitiço de exorcismo, a menos que alguém pudesse lhe dar alguns minutos. Devo recorrer aos Beyonders oficiais para obter ajuda? Mas isso me exporia às autoridades, causando muitos problemas no futuro. Ou talvez Charlie pudesse bancar o mártir, acalmando Susana Matisse com palavras sinceras de amor, ganhando tempo. Quanto mais ele aguentasse, maiores seriam as chances de Lumian completar o feitiço de exorcismo. Um pensamento bizarro que é como literatura sombria, Lumian refletiu calmamente. Embora o mantra atual da República em Tis fosse liberdade, estava muito longe da verdadeira liberdade. Por um lado, queriam reprimir a nostalgia dos seguidores de Roselle e os impulsos revolucionários dos Carbonari. A oposição ameaçou a autoridade do partido no poder. Por outro lado, enfrentaram a igreja tradicionalista do Deus do vapor e da maquinaria e a igreja do eterno sol ardente. A censura às publicações da República em Tis foi severa. Eles até plantavam espiões ou preparavam autores como agentes duplos para ficar de olho nos criadores de conteúdo influentes, garantindo que eles não manchassem a imagem do partido no poder ou produzissem conteúdo considerado muito explícito ou blasfemo para o público em geral. Mas com cada proibição vieram violações. Traer gerou uma cena literária sombria próspera que ultrapassou suas fronteiras. Certa vez, Aurore, movida pela curiosidade, comprou alguns desses livros. Ela proibiu o irmão de lê-los e guardou-os no canto mais escuro da estante. Mas a proibição gerou violação. Lumian deu uma espiada em um deles e ficou surpreso. O livro era uma crítica à indulgência e à corrupção do clero, salpicada de conteúdo erótico. O título era Monges Perseguindo Cães. O plano de Lumian de usar Charlie como isca para Susana Matisse tinha um certo encanto literário subversivo. Por outro lado, não tenho nenhum item pessoal de Susana Matisse para usar como canal. Eu poderia tentar encontrar algo nos próximos dias. Independentemente de acabar sendo útil, é melhor estar preparado do que ser pego de surpresa. Lumian abandonou seu devaneio, considerando o potencial dos outros 4 feitiços ritualísticos e sua relevância para ele. Para Lumian,
O feitiço de criação animal parecia malévolo, estranho e absolutamente horrível. Se utilizado corretamente, poderia fazer maravilhas. Imagine transformar cativos em ovelhas, vacas, cavalos e simplesmente ir embora com eles. Ou infiltrar-se em lugares que nenhum ser humano conseguiria, na forma de uma criatura. Mas no meio de uma luta, esse feitiço ritualístico era praticamente um fracasso. De acordo com o conhecimento místico concedido a Lumian, a invocação do feitiço de criação animal poderia ser feita à existência oculta conhecida como inevitabilidade, por uma série de nomes honrosos desconhecidos para ele, ou até mesmo para si próprio. Naturalmente, o pré-requisito era ampla espiritualidade e a posição correspondente. Além disso, a taxa de sucesso do ritual e a longevidade do feitiço foram significativamente inferiores aos métodos anteriores. O requisito mínimo para o feitiço de criação animal era um sequência 7, contratado. Quanto maior a classificação, maiores serão as chances de o feitiço funcionar e mais potente será o efeito. Com a corrupção selada dentro dele, Lumian não estava preocupado com sua posição. Ele não tinha certeza, porém, se suas reservas de espiritualidade poderiam suportar o consumo do feitiço de criação animal. Se pudessem, quantas vezes ele aguentaria? Além do feitiço de criação animal, ele próprio poderia ser o alvo de oração dos outros 4 feitiços ritualísticos. Quanto às suas taxas de sucesso e impactos, a questão era diferente. Isso levou Lumian a especular que esses 5 feitiços ritualísticos poderiam ser simplificados em sequências maiores e implantados em combate real. Por exemplo, ele poderia simplesmente vestir um inimigo com pele de carneiro, entoar o encantamento preordenado e transformá-lo em ovelha. Isso não parece plausível para um contratado, equivalente a um sequência 7. Um sequência 4. Habitante do círculo é muito elevado para um feitiço tão rudimentar. Poderia um sequência 5, apropriador do destino acomodar tal simplificação, ou um sequência 6, ainda não sei o nome. Lumian refletiu inconscientemente. Quanto ao feitiço de melhoria da sorte, ele sentiu que só poderia ajudar os outros, não a si mesmo. Seu destino estava profundamente entrelaçado com a corrupção selada dentro dele e a grande existência por trás do selo. A menos que ele orasse diretamente ao poder da inevitabilidade, alterar sua sorte seria um fracasso. Somente quando ascendesse ao posto de apropriador do destino ele poderia escolher um destino livre daqueles seres elevados. O feitiço de substituição era muito complicado e atrapalharia gravemente a rotina e outras tarefas de Lumian. Ele não consideraria isso a menos que estivesse sem opções. Comparado a isso, o feitiço da profecia parecia moleza e bastante útil no que diz respeito à magia ritualística. Lumian já havia decidido reunir as informações necessárias e encontrar um cadáver adequado. Ao perguntar sobre o futuro de Charlie, ele poderia estimar quando Susana Matisse atacaria em seguida e localizar Madame Poales e os outros investigando o destino de Louis Land. Baba de cachorro, entranhas de lince, língua de hiena, medula óssea de veado, carne de monstro marinho ou aquático, olho de lagarto, pedra de ninho de águia, glândula de veneno de cobra e ervas mortais. Esses ingredientes não são tão difíceis de encontrar. O difícil é a carne do monstro marinho ou aquático, mas o ritual não especifica uma classificação. Tecnicamente, o monstro aquático mais fraco ainda conta como monstro aquático, isso apenas impacta o efeito, certo? Lumian pensou um pouco, percebendo que seus níveis de energia haviam se recuperado consideravelmente. Ele se preparou para deixar a caverna subterrânea da pedreira e voltar para o albergue do Coq Doré. Assim que se levantou, uma súbita ruga apareceu em sua testa.
Um som fraco chegou aos seus ouvidos. A voz ecoou dentro de seus ouvidos. Lumian lutou para acalmar os nervos, esforçando-se para discernir o som. A cada momento que passava, a voz ficava mais clara, mais potente, mais imponente. Lumian Li, reticências. Ele sabe meu nome? Instintivamente, Lumian iluminou a área com sua lâmpada de carboneto, mas não encontrou ninguém, nada fora do comum. Lumian Li, reticências. A voz reverberou como se emanasse do âmago de seu ser, abafada por sua carne, órgãos e ossos, criando ecos sobrepostos. Dentro do meu corpo, o pensamento atingiu Lumian no momento em que ele percebeu. Em um sussurro abafado, ele perguntou: quem é você? A voz profunda, majestosa e espectral cessou seu canto e declarou solenemente: eu sou o anjo do Senhor, Termiboros. Senhor? Qual Senhor? Os olhos de Lumian se estreitaram, os cantos de sua boca se contorcendo em um sorriso malicioso. Ele suspeitava que a entidade que se comunicava era a corrupção selada dentro dele. Depois de receber a bênção do monge da esmola e se aproximar da entidade inevitabilidade, conseguiu transmitir uma voz desprovida de corrupção através de seus poderes entrelaçados. A voz espectral ecoando nos ouvidos de Lumian entoou reverentemente: o Senhor é o governante dos imemoriais, a essência acima das sequências, o poderoso círculo da inevitabilidade. Apenas contemplar essas palavras causou um arrepio inexplicável na espinha de Lumian. Era como se um olhar tivesse perfurado o cosmos, as nuvens, o nível superficial de Traer, camadas de terra, e estivesse fixado nele. De repente, Lumian se viu olhando por cima do ombro, como se entidades invisíveis o estivessem examinando na escuridão envolvente. A sensação causou arrepios em sua espinha, semeando desconforto em sua mente, ameaçando desequilibrá-lo. Do nada, uma leve névoa cinza se materializou e envolveu os arredores, pacificando significativamente a mente agitada de Lumian. Ele zombou do autoproclamado anjo, Termiboros. Então, você é quem está selado dentro de mim. Eu me pergunto se é um anjo genuíno com características de Beyonder ou apenas um servo de nível anjo ostentando apenas uma bênção. Essa insolência pareceu digerir ainda mais a poção de Lumian. Implacável com a provocação de Lumian, Termiboros continuou solenemente: siga minhas instruções, quebre meu selo e eu o ajudarei a ressuscitar Aurora Li. Você deve estar bem ciente de que o poder do meu Senhor abrange o passado, o presente e o futuro. Ele pode tecer um ciclo de destino. No devido tempo, restaurarei o fragmento de alma de Aurora Li ao estado anterior ao ritual de descida. Tudo o que você precisa fazer é preparar um corpo com a essência da vida para ela. Lumian ficou em silêncio. Depois de um momento, ele perguntou em voz baixa: ritual de descida. Esse é o ritual para forjar um corpo para sua descida? Ponto.